Olá, paz do Senhor, espero que você esteja bem. Bem-vindo ao segundo vídeo da série Lilith e a Operação da Morte. Amém? Se você não viu a aula passada, é fundamental que você vá lá e assista ela antes de prosseguir aqui, ok? Nesse vídeo, tá? Nessa aula, porque nós fundamentamos muita coisa na aula passada e talvez você fique boiando um pouco se você não pegou a aula anterior, amém? Mais uma vez, então eu quero ler aqui Isaías 34 a partir do versículo 13, que nos diz o seguinte: nos seus palácios crescerão espinhos e urtigas e cardos, nas suas fortalezas será uma habitação de chacais e moradas de avestruzes. As feras do deserto se encontrarão com as hienas e os sátiros clamarão uns para os outros, fantasmas. E se você já viu realmente a aula passada, sabe que aqui a palavra original é Lilith, ou seja, Lilith, ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Aninhar-se-á ali a coruja e porá os seus ovos e o chocará, e na sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão um com o outro, ok? Bom, para começarmos então nos aprofundarmos de forma prática na atuação desse principado nos dias de hoje, analisaremos então códigos que estão aqui nesse texto de Isaías 34 que nós lemos, ok? Lilith está associada aqui em um contexto de desolação, tá? De destruição, de juízo, ok? E nós precisamos entender algo aqui. Essa é uma das primeiras chaves que nós podemos tomar para poder entendermos a atuação desse principado nos dias de hoje. Lilith está associada a um lugar de desolação e podemos ver também ali um grupo, né? Alguns animais ali associados dentro desse contexto, nesse lugar de desolação, junto com Lilith, né? Nós podemos ver hienas, sátiros ou chacais, avestruzes, corujas, né? Todos esses animais são códigos associados à figura de Lilith, tá? E que não estão à toa aqui representados na palavra de Deus, afinal toda a escritura foi inspirada por Deus. E se esse código está aqui, se isso está aqui, é porque existe uma denúncia por parte da palavra de Deus de uma atuação espiritual e que tem realmente atuado nos dias de hoje. E é muito interessante a citação desses animais, porque eu quero mostrar para você aqui uma imagem, né? Eu vou soltar aqui uma imagem de uma estátua babilônica de Lilith, e você vai poder perceber que existem alguns desses animais citados em Isaías 34, né, estão juntos com ela nessa estátua, né? Nós podemos ver aí a coruja, nós podemos ver as hienas, né, ao lado dos seus pés, nós podemos ver também ali ela com uma representação feminina, e você já entendeu o porquê disso na aula anterior, né? E você pode ver os pés dela com pés de avestruz. Então só aí nós já temos três animais aí que estão representados, né? Ali nesse Isaías 34. Aliás, mais de três, porque nós vemos aí também as asas aí, né? De Lilith. Então ali existe uma representação da coruja, uma representação da hiena, uma representação da avestruz, né? E por que existe essa associação e por que nós encontramos isso descrito aqui? Porque existe um código para que nós venhamos entender a atuação dessa estrutura nos dias de hoje. E é muito interessante quando nós analisamos as escrituras no geral, nós percebemos que alguns animais são usados para tipificar demônios, devido a alguma de suas características. Não que esses animais devem ser por nós hoje demonizados, não é isso que eu estou querendo dizer, ok? Mas é uma analogia para que nós venhamos entender aquela determinada operação espiritual ou comportamento de certo indivíduo. Por exemplo, a serpente é figura de Satanás, mas também João Batista chama os fariseus de raça de víboras, ou seja, pessoas traiçoeiras, pessoas sagazes, traidoras, né? Até mesmo o próprio Espírito Santo vem sendo representado como uma pomba. Então existem representações que tipificam verdades espirituais. E da mesma forma nós podemos ver animais representados aqui em Isaías 34:14, que não estão ali à toa, ok? Como nós podemos ver aqui nessa estátua babilônica, eles também, alguns deles, né, na verdade, características de alguns deles estão aqui representados nessa estátua babilônica de Lilith. Ok? E eles não estão ali à toa, porque eles também estão fazendo representações, tá? Que tipificam a ação espiritual de Lilith, ok? Nós vamos entender também ao longo dessa série
né, como esses animais estão apontando em determinadas características, ações de Lilith e da atuação desse principado ao longo da cultura, inclusive nos dias de hoje. Todavia, eu não vou seguir a ordem citada aqui no texto, ok? Mas eu vou citar os animais ao longo desses estudos aqui e fazer essa associação, esse link com essa representação de Lilith, ok? Então a primeira chave que nós devemos tomar aqui nessa representatividade é o cenário, ok? O lugar de desolação, mas também, ok? O primeiro animal aqui que eu quero falar é o próprio abutre. No início do texto nós podemos ver um cenário de espinhos, de urtigas e cardos, ok? E quando nós vamos lá em Gênesis, nós percebemos que os espinhos, na verdade, eles estão totalmente associados à iniquidade. Esses, na verdade, são elementos que são associados à iniquidade. Eu fiz um vídeo recentemente falando a diferença de pecado, transgressão e iniquidade. Ok, se você não assistiu, vou deixar um card aqui para você assistir esse vídeo, tá? Mas Lilith atua na linha da iniquidade. Ela opera, ok, trazendo morte, distorcendo a identidade de pessoas, ok, por meio de traumas e feridas, tá? Então, o que nós associamos os lugares de desolação, esse ambiente, é os lugares da nossa alma onde existem traumas e feridas que ainda não foram tratadas, que ainda não foram curadas, onde existe trauma, onde existe feridas, onde existe desolação na alma, onde a iniquidade alcançou o homem, o pecado alcançou o homem, trouxe morte, ok? Trouxe feridas, às vezes de rejeição, de abandono, de diversos tipos de abusos. Ok? Lugares que trouxeram desolação na alma, são lugares, são portas abertas para que Lilith ela venha entrar e ela venha atuar, distorcendo a identidade de muitas pessoas, tá? E eu quero associar isso com o abutre. Primeiramente, nós veremos que todos os outros tipos aí de animais, e cada uma com as suas características, eles entram por essa porta, ok? Dos traumas, eles entram por essas portas de feridas, de rejeição, do abandono, tá? Ok? De abusos de diversos tipos de abusos, a fim de distorcer a identidade das pessoas. O abutre aqui, tá? No qual se refere o texto, nós podemos tirar primeiramente ali o entendimento da morte. Quando falamos do abutre dentro desse contexto de Lilith, estamos falando de uma operação de morte que esse espírito maligno traz. Ok, abutres são animais carniceiros e que os seus ninhos, né, algumas espécies, eles são no chão, ok? E são na terra. Isso diz respeito à nossa alma, ao nosso coração. Quando o nosso coração é ferido, quando nós somos marcados, quando existem abusos, quando existem rejeições, quando existem traumas muito profundos, quando a nossa alma é desolada, Lilith ela vem, ela começa então a se aninhar, a achar espaço, a achar lugar de repouso, para que ela venha distorcer ali a nossa identidade, levando muitas pessoas à depressão, levando muitas pessoas à morte. Lilith, como nós vemos na aula anterior, está associada aos espíritos noturnos, ela está associada dentro da cultura de hoje do que é chamado de vampirismo, ok? Então ela vem tentando trazer ali uma cultura até mesmo gótica dentro da vida das pessoas. Ela vem ali então se mascarando através da cultura, através da música também, ok? E é muito interessante essa questão do abutre, porque na aula anterior nós vemos que uma das representações de Lilith é o nome de Ísis, é a deusa Ísis, né, do Egito. E é muito interessante que em um determinado momento na cultura egípcia, a Ísis ela ganha um adorno, né, em seu colar, né, que ela recebia na cabeça ali nos desenhos, enfim, dentro da cultura, né, do Egito, que um dos adornos era o símbolo do próprio abutre, ok? Olha só, né, essa associação. Então Lilith se estabelece e ela começa a encontrar legalidade através dos traumas na alma, e dali ela começa a operar morte, trazendo distorção na identidade, trabalhando por meio da rejeição, de abandono, feridas, principalmente feridas relacionadas à paternidade, ok? Abusos, ok? E ela vai começar a operar onde há ferida, onde há esses lugares que ainda estão em trevas e precisam ser ministrados pela palavra de Deus.
Lilith distorce a identidade, levando muitas pessoas para os caminhos de morte e até mesmo caminhos do ocultismo, caminhos da automutilação, caminhos do suicídio, ok? Caminhos do vampirismo, da cultura gótica. Então nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Então entenda algo, nesse vídeo eu quis que você entendesse qual é a porta de entrada que Lilith tem usado para atuar. É através das feridas, é através da iniquidade. Eu falei sobre iniquidade no vídeo anterior, como eu citei, iniquidade no nível genético, no nível comportamental. Todas essas formas de iniquidade Lilith vem e ela começa a operar desta forma. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então toda a obra de Lilith na nossa alma, tudo que Lilith construiu, toda a maldição, toda a distorção de identidade, o Senhor, através do Senhor Jesus Cristo, da palavra de Deus, do sangue do Cordeiro, nós podemos ser restaurados, podemos ser libertos, podemos ser curados, totalmente livres em Cristo. Amém? Através de Cristo nós podemos encontrar a cura para todos os níveis de feridas da alma, seja de abandono, de abuso, de rejeição, seja qual trauma você passou, você vivenciou. Em Cristo Jesus nós encontramos redenção, encontramos cura, encontramos perdão, encontramos salvação. Amém? Espero que tenha ficado claro esse vídeo, o entendimento desse vídeo, a porta na qual Lilith entra, está representando aqui sobre o cenário, sobre o abutre, trazendo essa figura de morte, essa operação de morte de Lilith, amém? No próximo vídeo nós vamos falar de uma outra característica desse principado e que tem atacado esta geração. Deus abençoe.